fazer bem. Terça-feira, 21 de junho de 2022, debaixo da graça de Deus, vejamos o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por evangelista Mateus, capítulo 7, versículos 6, 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos a palavra do Senhor Jesus, Ele nos dizendo que não deis aos cães coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, os despedacem. Bem, o que Jesus quer nos dizer com isso? Que as coisas santas, por exemplo, o nosso corpo. Nosso corpo, ele é santo. Nosso corpo, ele é bendito. Por quê? Porque mora e habita aqui em cada um de nós o Espírito Santo. Então, nós não podemos fazer de nosso corpo um objeto de prazer, um objeto de luxúria. Então, se enquadra nessas condições, porque aí nós estaríamos dando coisas santas aos cães e, ao mesmo tempo, dando pérolas preciosas aos porcos, porque eles vão pisotear e depois se investirão contra nós e vão nos despedaçar. Neste caso, o que é? Nós vacilamos na fé, nós percamos a fé em Deus e atiramos nossas pedras preciosas, que é a nossa alma, o nosso espírito. Tudo por falta de fé, por falta de conhecimento, a gente atira nossas pedras preciosas, porque a nossa vida, ela é uma dádiva, uma pedra preciosíssima. E cada um de nós temos aquela luz que o Senhor nos deu, que é a nossa alma, o nosso espírito, aquela luz que não deve se apagar de jeito nenhum. E aí Jesus continua a nos dizer, a partir do versículo 13, olha só: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Bem, nós sabemos muito bem que a gente viver com dignidade, a gente ser honesto, fazer o bem, ser humilde, todas essas coisas são difíceis. Nós renunciar os nossos prazeres carnais, as nossas vontades carnais, os apegos que nós temos com as coisas desse mundo, para vivermos uma vida santa, então é difícil. Porque, veja bem, aí a porta larga, ela é vasta, ela oferece uma infinidade de coisas para que nós possamos nos apegar com ela. Mas o Senhor está nos dizendo que são muitos os que entram por ali, e são poucos os que fazem o contrário, poucos os que entram por aquela porta estreita. Aí ele nos diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição,
e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. É o que eu acabei de falar. São poucos os que encontram o caminho da retidão, porque quando Jesus nos diz: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse caminho é difícil, é um caminho dificílimo. A gente abrir mão de todos os prazeres, de todas as coisas desse mundo, aquelas coisas boas, luxo, e, no final das contas, a gente se apegar com o caminho de Deus, se apegar com a palavra de Deus, abrir mão da nossa vida para seguir o caminho de Jesus, que é o caminho que nos conduz à salvação. Então, larga é a porta da perdição e estreita é a porta da salvação. Caríssimos irmãos, um excelente e maravilhoso dia, e a bênção dele que é Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,